antibiótico ele vai, passa no fígado, ele é metabolizado, ele vai gerar metabólitos nativos. E aí, quando chega na parte inquética, eles vão ser reativados pelas bactérias. Como a gente não vai ter essas bactérias, você vai diminuir a disponibilidade desse antibiótico no sangue, então o efeito, desculpa, do anticoncepcional, então o efeito ele vai estar sendo reduzido. Basicamente foi o que o senhor naquele dia, na aula, explicou. É o que esse artigo está falando. E a mesma coisa dessa P450, né? A vacina ela vai atuar ativando, então ela passa e todos os outros medicamentos que vão ter que passar por ela, o anticoncepcional vai passar, vai ser metabolizado mais rápido, então também diminui a disponibilidade dela de sangue. Foi basicamente isso, professor, que eu... A gente também, além do artigo, ele traz pra gente que é igual a Fernanda falou, ele não é usado só como contraceptivo, ele também pode ser usado para outros tratamentos, como tratamento da menorreia, mulheres têm ciclo irregular. Então, assim, por ele abordar, ele abranger não só a contracepção, então ele acaba sendo usado por muitas mulheres até para regular o ciclo apenas. Então, ele acaba sendo classificado em pílulas simples, que tem só o progesterona e a combinada, que tem o estrógeno e a progesterona. Mais uma coisa, pessoal? O artigo fala isso. O artigo ele transforma a verdade sobre as interações. A interação pode ser uma cosmética, que vai alterar o contato na cosmética, seja a absorção, substituição, expressão. Pode ser a conclusão da interação, que vai alterar a cosmética. A forma bioquímica que trabalha um pouco sobre ele, pode ser a saída da cirurgia, como você está no meio, como está no meio. Também a que eu achei mais interessante é a compatibilidade medicamentosa. Pode ser um trabalho de medicamento, tóxico, pode ter esse João Carlinha. Pessoal, então, os anticoncepcionais, como eu tinha colocado para vocês, eles têm algumas interações farmacológicas importantes, algumas são mitos, outras são verdades. Em relação de todos os antibióticos interferem com anticoncepcionais, são mesmo, não é dessa forma. Hoje, artigo mesmo, bem pontual, é a questão da infoxina, principalmente pela questão do estômago 450, né? Acelerar o metabolismo dos anticoncepcionais e diminuir a disponibilidade deles. Essa questão dos antibióticos de amplo espectro e a questão da microbiota, né, é outro tema também abordado. E que aí, alguns artigos pontuam que esse declínio de biodisponibilidade pode prejudicar a saúde anticoncepcional do medicamento e outros dizem que não interfere tanto, né, mas sempre vai arriscar. Então é interessante informar isso para a paciente e alertá-la que ela precisa de uma outra forma de anticoncepção. Lembrando sempre que esse processo ele acontece por quê? Principalmente na questão dos derivados de estradiol. À medida que ele é absorvido, ele entra na circulação intrahepática, a Fernanda explicou bem ali. E quando ele vai passar pelo processo de biotransformação, principalmente o processo de fase 2, que a gente chama de conjugação, né? Os anticoncepcionais, eles tendem a se ligar ao ácido glicurônico. À medida que ele se liga ao ácido glicurônico, através da liga ele volta, através do tubo biliar, ele vem para o intestino. Quando ele chega ali, o que acontece? Algumas bactérias do microbiota intestinal conseguem entronizar esse ácido glicurônico e aí deixar o fármaco livre novamente. E à medida que esse fármaco agora ele fica livre, ele está ativo novamente. E aí ele novamente vai ser absorvido e esse ciclo fica se repetindo, né? É como se fosse algo normal. Então é óbvio que quando a indústria vai precisar de medicamento, ela avalia tudo isso. E ela entende que X miligramas, 0,03 miligramas de etinilestradiol é suficiente para manter uma biodisponibilidade e gerar um efeito de anticoncepcional. Gerar o efeito de anticoncepção. À medida que eu não tenho presente essas bactérias, elas não conseguem fazer essa hidrose, elas não conseguem ativar, então esse 0,03 ele não funciona mais, né? Então já não gera biodisponibilidade total. Então as interações, né, elas são importantes serem avaliadas justamente por isso. À medida que a gente sabe que tem um medicamento, ou tem qualquer droga, ou qualquer substância que está interferindo na biodisponibilidade do fármaco, a gente pode perder a capacidade, né, farmacológica dele. Isso é muito
Sobre o tipo de interação, sempre é legal, né? Porque toda vez que a gente discute interação, fala assim, qual é a maior falha que a gente vê em interação médica? Interações. Não é porque o médico não sabe o medicamento, não é porque o médico errou o medicamento, não é porque o médico não soube fazer o medicamento, não, muitas vezes é porque ele não conseguiu montar uma boa prescrição. Uma prescrição dos medicamentos, eles realmente não se extraem 100% de cada um. Né? Por que ele não consegue extrair 100% de cada um? Porque eles estão interagindo, um inativa o outro, né? Um antagoniza o outro, ou um promove sinergia, potencializa demais a resposta do outro. Tá? Então as interações é um tema chato. E quando a gente fala em interação medicamentosa, ela tem um termo muito forte, porque pode acontecer de diversas formas. A biotransformação é uma, já da microbiota é outra, lá no receptor é outra. Né? E cada um é basicamente isso que o artigo está colocando. Nós temos as interações farmacológicas. Farmacocinéticas é quando o medicamento interage na absorção, na distribuição, biotransformação e excreção. Nós temos as interações farmacológicas, que é quando o fármaco antagoniza ou promove sinergia lá no receptor. E temos as interações químicas, né? Que são interações diretas. Por exemplo, o antiácido, fisicoquimicamente, ele pode interagir com outro fármaco ali presente na hora da ação. Então, é interação fisicoquímica, uma interação direta. Né? Então, tudo isso pode acontecer. Beleza? Mas era mais ou menos isso mesmo no artigo. Pessoal, o próximo grupo. 3. O artigo que a gente ficou trata da síndrome do ovário policístico. Seu tratamento de abordagem farmacológica a essa endocrinopatia, que é uma abordagem com anticoncepcionais orais e amidospormina. Quando eu falar da endocrinopatia, você tem que principalmente identificar a causa base. Todo tratamento de endocrinopatia você tem uma abordagem mais focalizada. Quando está falando da síndrome do ovário policístico, a gente tem que pensar que ela é uma causa multifatorial. E mesmo de 1933 para cá, não tem que ser uma causa específica, não. Isso aqui exatamente causa a síndrome do ovário policístico. E sim uma causa multifatorial ou idiopática, que em caso pode ser por diagnóstico disfuncional. Ela é causada por um aumento do hiperandrogenismo, que é o que? O andrógeno. Os andrógenos são principalmente o derivado de testosterona. Não vou lembrar agora, mas são derivados de testosterona. E o andrógeno são os hormônios que dão as características masculinas. E essa endocrinopatia na mulher, ela causa o quê? Ela causa hirsutismo, que é o quê? Cabelo, barba, bigode, tudo mais. Ciclos ambulatórios, ou seja, ela tem um ciclo menstrual. Além de aumentado, ela tem ciclos ambulatórios. Isso explica a infertilidade da mulher que ela tem síndrome do ovário policístico. Ela tem resistência periférica à insulina, então ela é mais propensa a ter diabetes mellitus tipo 2. Ciclo também bem irregular, né? Sim, ciclos irregulares, mas tem uma coisa relacionada ao câncer, que a mulher que tem ovário, a síndrome do ovário policístico, ela tem mais predisposição ao câncer de ovário, não está sendo específico. Mas já pulando para a parte farmacológica. Então, se a síndrome do ovário policístico, discutido em geral no artigo, ela é uma endocrinopatia, ela está relacionada ao desbalanço hormonal, ou seja, andrógeno, a gente tem que pensar como que o andrógeno é produzido lá de forma geral no metabolismo da mulher. Quando a gente está falando do ciclo menstrual da mulher, a gente tem lá o LH e o FSH. O LH ele está mais relacionado ao ciclo, não na produção de andrógeno. Ele está relacionado à produção lá produção do ovário. Já o FSH está relacionado à produção de andrógeno. E quando está sendo do ovário policístico, esse desbalanço acaba aumentando a produção lá na pele, porque aumenta muito a aromatase, que é uma enzima chave no metabolismo lá de esteroides, e aumenta a produção de andrógeno, ou seja, os derivados do testosterona para uma cacina. E isso causa o desbalanço metabólico dos hormônios da mulher, que causa cacina.
Mas quando vai falar no tratamento, a gente pensa principalmente nos anticoncepcionais orais. Você quer fazer um ciclo artificial para que isso não aconteça. Então você quer diminuir a produção de hormônio da mulher que está totalmente bagunçada e botar um ciclo ali que faça ficar certo. Então quando a gente está pensando no uso de anticoncepcionais orais, principalmente no derivado o estadiol, que é o... Cadê? Eu peguei um nome certo. Que agem, né? Tem um efeito androgênico, principalmente a 5-alfa-redutase, né? Também determina ali a produção dos prostagênicos, faz aquele feedback negativo lá na hipófise que causa a diminuição da produção ali das gonadotrofinas hipofisárias. Então, quando você bota um ciclo artificial na mulher, ela tem aquele feedback negativo e diminui a produção de hormônio. Quando diminui a produção de hormônio, você não tem aquele estímulo do FSH lá no ovário para a produção do andrógeno. Então, você acaba cortando o feedback excessivo, feedback positivo excessivo da hipófise para a produção de andrógeno. Então, você acaba diminuindo a questão do efeito da endocrinopatia em si. Já a metformina, ela tem um efeito... A ação da metformina em si, eu procurei, se eu puder falar, ela não, assim, eu sei que ela age na macrokinase e aumenta o metabolismo da glicose em si e diminui o metabolismo dos lipídios. De forma geral é isso. Mas na síndrome do ovário policístico, como a mulher tem dessensibilização dos receptores de insulina, ou seja, ela tem resistência periférica à insulina, ele é muito bom, porque se ela tem uma probabilidade maior de ter ou normalmente tem a diabetes mellitus tipo 2 causada pela síndrome, a metformina ela começa a regular esse metabolismo, ou seja, ela começa a diminuir aumenta a sensibilidade da insulina própria que ela produz, ou seja, ela vai metabolizar melhor a insulina, ou seja, vai diminuir a quantidade, ela vai aumentar o nível de glicogênio na musculatura, não no fígado, vai aumentar a síntese de glicogênio na musculatura, ou seja, retirando mais o açúcar do sangue e diminuindo a produção hepática do glicogênio. Então você tem um desbalanço em torno do metabolismo da glicose. Pensando em hormônio, ela também age de forma não específica lá no metabolismo dos lipídios. Todo hormônio, como pensando principalmente os hormônios esteroides, você tem 3 classes de hormônios, você tem hormônios ali que tem os peptídeos, os esteroides e tem um mecanismo. Mas pensando nos esteroides, ele depende de gordura para ser produzido. Como ela age indiretamente ali no metabolismo de gordura, a produção desses hormônios esteroides ela é reduzida. Como ela é reduzida, a ação indireta nela é diminuir os hormônios androgênicos, porque não está tendo o commodity, de modo seco, para produzir o hormônio. Aí tem uma consideração do próprio artigo, que é em relação à diabetes gestacional. Eu não sabia disso, mas eu estou falando no artigo que o professor confirma. A uso da metformina para tratar a diabetes gestacional. Ele, pela FDA, ele teoricamente não tem nenhuma restrição com o tratamento de diabetes gestacional, porque normalmente as mulheres, principalmente as mulheres que tem, na verdade, a questão já não é diabetes tipo 1, que pode ter insulina independente ou não. Mas quando pensando numa mulher etilística que vai sofrer a gestação, o tratamento com a metformina durante a gestação ela não é restrito, pelo que eu entendi. Era isso aí, Show de bola. Mais alguém do grupo? Não? Só apoio o colega, só apoio moral? E assim, lembrando que com o uso da metformina, ela ajuda, mas ela também não é o geral que vai fazer aquela eficácia. Tem que ter também como ele falou, tem que regular, mas também tem que ter uma atividade mental, tem que ter uma atividade física. Para a medicação ser eficaz, é um conjunto, não é só a medicação. Porque aí tem que tomar dieta também, como ele falou. Não sabe de onde que vem, mas aí
pelo excesso de hormônio que é produzido aqui no policístico, né? E aí eles fazem na vida da mulher, eles fazem embaraço, mas aí tem a medicação um pouquinho, e os anticoncepcionais que entram como regulação do ciclo menstrual e da vida hormonal da mulher, mas mesmo assim o conjunto de uma qualidade de vida. Também a paciente, por exemplo, da próxima, né, que é aquela machismo na pele, também a anovulação crônica, que é quando ela para de ovular, que começa, provavelmente, a ausência da menstruação, então é um intervalo de mais de um mês entre elas, que aí leva a infertilidade. A acantose nigricans, ela normalmente é uma hipersolistemia, né? Ela começa a aparecer quando o paciente normalmente tem resistência à insulina ou o paciente tem o problema de hormônios tireoidianos também, gera acantose. A acantose é extremamente reversível. Depois regulou, essa questão hormonal desaparece. Pessoal, então, o artigo deles trata essa questão do ovário policístico e a utilização dos anticoncepcionais. Né? Em relação à metformina é isso mesmo, né? Não é tão bem claro. Né? A única coisa que é clara é que ela ajuda a normalizar o metabolismo normalmente, principalmente o aproveitamento dos carboidratos. Mas assim, é só isso mesmo, né? Relacionado principalmente à sensibilização dos receptores novamente de insulina que estavam dessensibilizados. Né? Em questão do ovário policístico, mas não tem vias bem definidas relacionadas à regressão, só mesmo o aproveitamento da insulina, tá? É isso que os materiais, os artigos relatam. Em relação à metformina, ela vem sendo reclassificada, né? Isso é interessante a gente acompanhar. Ela já era um medicamento, né, padrão assim, para tratamento de diabetes, só que hoje ela vem sendo mais valorizada ainda porque os últimos artigos demonstram baixíssimo risco dela, né? Risco de efeitos colaterais, né, relacionados a reações adversas, na gestação, questão de, ela não gera hipoglicemia, então ela não traz aquele risco do paciente usar e gerar uma hipo. Então é um medicamento extremamente seguro, né? Então, tanto que a Anvisa, a última reclassificação dela, ela assim, um medicamento extremamente seguro dentro da utilização. Então, por isso que hoje está sendo até mais aceito para utilizar a metformina para controle de peso, né? Porque ela diminui a absorção de carboidrato, melhora o metabolismo de carboidrato, então ela também, muitos endócrinos acabam utilizando ela para outras funções. Em relação à questão dos anticoncepcionais, é de forma bem clara, é um ciclo artificial que vai ser gerado. Então aquela paciente, né, que tem um ciclo, muitas vezes, principalmente relacionado, né, à questão da produção excessiva de andrógenos, né, dos derivados de testosterona, essa paciente não vai ter isso porque o eixo vai estar inibido, né? Você produz menos LH, menos FSH, né? Consequentemente você vai suprimir essa questão ovulatória, tudo aquilo que a gente conversou, formação de folículo, né? Formação do corpo lúteo, aí forma toda em volta ali aquela questão da teca ali que vai ser produzido, né? Principalmente os derivados de estrogênio, aí precisa de substrato, que foi o colega acabou de mencionar. Quem são os substratos para todas as substâncias estrogênicas? Os derivados esteroides que a gente chama, própria estrutura esteroidal. Essa estrutura esteroidal vem de quem? Vem de gordura, né? Então, por isso que a gente sempre fala, a gordura é um substrato importante para a formação de todos os hormônios esteroidais, para a formação de vitamina D. Então, tem muita coisa que a gente tem no nosso organismo que é tudo derivado de gordura. Então, basicamente, todo esse ajuste que acontece, então, por isso que o anticoncepcional, ele é classificado como um medicamento importante para controlar pacientes que têm ovário policístico, né? Então, dentro daquelas que a gente colocou, lembra lá do slide que a gente colocou assim, quais são as vantagens além da anticoncepção, né? Da suplementação hormonal? Aí a gente tinha lá diminuição de possibilidade de anemia ferropriva, né? Paciente que tem dismenorreia, ovário policístico. Então, tem outras vantagens que os anticoncepcionais eles trazem. Então, não é só o efeito de anticoncepção, então isso precisa ficar bem claro, ok? E para essa situação, normalmente não são as minipílulas, são os combinados, né? Então utilize os anticoncepcionais combinados para fazer esse controle, tá? Pessoal, o próximo. A gente ficou partindo que a proposta confusa reação adversa de anticoncepcionais orais. A trombose venosa é o bloqueio dos vasos por fibras plaquetas, que vai ocorrer várias partes do corpo. A PPP, ela vai principalmente os
ela é causada pela estrase venosa, pela lesões musculares e aí pela comorbidade, que é a crise. No Brasil, a proposta é muito comum que leva à utilização de mulheres jovens pelo uso de anticoncepcionais, uso elevado de anticoncepcionais e gravidez. Fatores de risco incluem a genética, predisposição genética, tabagismo, cirurgias e outros. E aí a gente sabe que os anticoncepcionais, eles são hormônios sintéticos e usados para contracepção, mas tem vários riscos, porque no Brasil muitas mulheres usam anticoncepcionais que um dos componentes afeta na coagulação sanguínea. Aí nós temos o sistema hemostático. Em resumindo, vai ocorrer uma lesão nos vasos, a hemostasia vai iniciar o processo de vasoconstrição, aí vai aderir plaquetas na formação, a adesão de plaquetas na formação do coágulo, formando o coágulo, e vai ter a formação do tampão plaquetário. E isso vai aderir as plaquetas ao colágeno exposto, regulando o nível de ainda excessivo das plaquetas. E voltando para a trombose venosa profunda, ela, como eu já falei, é uma doença grave que vai estar caracterizada pela formação de coágulos em veias profundas. Aí eu vou pular para a fisiopatologia dela, porque senão eu repito tudo que eu já tinha falado. Ela é desencadeada pela grande de lixo. A estenose estase venosa é o fator principal com o fluxo sanguíneo reduzido, causando dilatação passiva das veias. As lesões endoteliais, elas podem expor o colágeno subendotelial, levando a adesão e agregação plaquetária, iniciando o processo de coagulação. E aí, perguntando coagulabilidade, resulta nas mudanças na composição sanguínea com aumento das trombocinas dos tecidos, ativando a coagulação extensa. Aí, logo após isso, tem o quadro lá, que tem os fatores de risco da TVP, que são classificados em 3 categorias. Aí, os 3 são os hereditários, adquiridas e associação provável. E do lado tem os fatores de risco, por exemplo, hereditário, fator de risco, resistência à proteína a ser ativada, adquirida, síndrome de anticorpo antifosfolípido e associação provável, aumento de lipoproteína A. Mas aí tem vários outros fatores de risco. O diagnóstico da doença é realizado por meio de exames clínicos no paciente ou complementares, como a ultrassonografia, o Doppler e a venografia, que é o padrão 1. Aí no exame clínico, aí vai ser observado os edemas nos membros inferiores, geralmente, principalmente na panturrilha, no pé e na coxa. E aí deve-se observar se o edema é lateral, porque geralmente isso é uma diferença da doença. Quando é lateral, só é um membro, aí vai ser caracterizado como a TVP. E o Doppler ele é mais utilizado em diagnósticos de pacientes sintomáticos, senão geralmente é a venografia. Aí o tratamento ele é feito com anticoagulantes injetáveis e orais. Os medicamentos utilizados, principalmente a heparina fracionada e a heparina de baixa termolecular. Ela é mais utilizada porque ela possui uma membrana maior e um melhor resultado terapêutico. Esse tratamento ele acontece para prever as complicações agudas e as sequelas tardias, como a tromboembolismo pulmonar e injeção pós-trombótica e a recorrência da doença. De algumas entrevistas com vários pacientes atendidos, avaliando o critério de idade e hereditariedade dos fatores associados. Aí o artigo traz uma questão de fatores para comparar a qualidade com os pacientes entrevistados, quanto os relatos que eles têm históricos. Então a gente tem aí o resultado final que as mulheres que fazem uso de anticoncepcionais orais são suscetíveis de 2 a 6 vezes mais a desenvolverem a trombose venosa profunda em relação aos que não fazem a utilização dos anticoncepcionais orais. Antigamente, a gente tinha uma visão de que se valores acima de 150 microgramas de estrógeno, eles eram responsáveis por essa alteração endotelial das veias,
promovendo a inflamação do tronco. Em comparação, quando a gente tem, após isso, a gente teve estudos em 1995 que trazem para a gente que eram os anticoncepcionais da terceira geração, que era o levodostrel e o levodostrel e justateína, que eles tinham a maior suscetibilidade de terceira geração, em comparação com o segundo, que é o levodostrel. E hoje a gente tem já antibióticos, a gente tem anticoncepcionais já fazendo concentrações mínimas, por exemplo, de estrogênio, que são aí de 15 a 20 microgramas na sua composição, e a gente ainda evidencia essas mulheres tendo esses casos de trombose. Então, assim, a gente associava ao estrogênio, e hoje a gente ainda tem casos que, essa dosagem sendo diminuída, reduzida bastante, a gente evidencia. Esses fatores a gente associa tanto a hereditariedade, como a falou, fatores associados à própria composição do hormônio, que ele vai alterar ali a composição e gerar disfunção androgênica, né? E vai induzir ali aquele capilar, aquela veia, a produzir a fibrilo, que vai dar início a todo aquele processo trombótico, principalmente nas glândulas inferiores. mais. Show. Pessoal, o efeito colateral da trombose em relação aos anticoncepcionais, ele é um efeito colateral assim, mais discutido, se a gente for pegar artigos para olhar, onde a gente tem mais materiais, né? Só que também os artigos eles se divergem bastante. Quando a gente pega vários, alguns parecem ter um efeito colateral gravíssimo e precisa ser amplamente analisado por médicos para realmente apreciar. Outros dizem que até alguns ginecologistas não levam muito em consideração, porque o que ele coloca como um parâmetro? Qual que é a probabilidade de uma paciente que não usa anticoncepcional de ter uma trombose em algum momento da sua vida? De forma geral, na população. Qual que é a probabilidade? Uma em cada 100 mil mulheres, 200 mil mulheres, quantas, né? Então, é uma percentual baixíssima. O quanto isso aumenta o uso dos anticoncepcionais hoje, que nós chamamos de anticoncepcionais de terceira geração, que tem uma quantidade de hormônio menor e tal. Aumenta 3, 6, dependendo do artigo. Tem artigo que fala que é 4. Eu te falo que é 3, eu te falo 6 vezes. Mesmo esse parâmetro não chega a uma quantidade muito grande de pacientes se você for olhar a questão de estatística. Então, por isso, alguns médicos não levam muito em consideração. Só que todos os artigos eles têm uma linguagem comum que realmente aumenta a probabilidade. Ponto final. Isso é algo definido. Tá? Por que aumenta? E aí nós temos algumas situações, várias situações que já são explicadas fisiologicamente, mas primeiro, aumenta fatores de coagulação, né? Então fatores, principalmente no fator 9, ele aumenta, né? Outros materiais falam muito do fator 7, fator 12, então fatores de coagulação, eles são aumentados. Então tome muito cuidado na prova, porque quando você vai falar de coagulação, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, uma coisa você está falando sobre via trombolítica, outra coisa você está falando de via de anticoagulação, outra coisa é você falar de via de procoagulação, outra coisa é você falar de via de regulação. Tem 4 coisas muito importantes dentro da coagulação que eu preciso saber diferenciar. O que é anticoagulação, o que é procoagulação, quem são fatores de regulação de cascata e quem são fatores trombolíticos. E normalmente os anticoncepcionais mexem em todas as duas. Então, na hora de descrever isso, eu tenho que ter cuidado para não misturar o que é trombolítico, eu estou falando que é anticoagulante, o que é anticoagulante, eu estou falando que é procoagulante, e ele é anticoagulante, aí vira aquela bagunça naquilo que eu estou dissertando. Então, exemplo. Se nós estamos falando que os anticoncepcionais ele aumenta a capacidade de formar esses coágulos, diminui a capacidade de degradação desses coágulos, é por quê? Porque aumenta esse fator de coagulação, os fatores que eu acabei de mencionar, diminui substâncias reguladoras de cascata. Quer dizer, qual que é a principal substância reguladora da cascata de coagulação? O que o seu corpo produz para regular, falar assim, meu filho nem coagula demais, nem coagula de menos, meu filho, senão você morre. Né? Quem a gente produz?
Proteína S, proteína C e principalmente quem? Quem que é a mais importante? Antistrobina 3. A antistrobina 3 é o principal regulador da cascata, porque ela tem a capacidade de inibir todas as serinoproteases da cascata. Então, o que acontece no paciente? Ele diminui a produção de antistrobina 3. Isso também os materiais demonstram. Então, segundo ponto. Terceiro ponto, via trombolítica, né, que é a via do plasminogênio. Né? Então, ele inibe algumas substâncias ativadoras de plasminogênio, que é justamente quem vai lá poder o quê? Degradar o coágulo formado, porque a gente tem a capacidade de coagular, beleza, mas a gente precisa ter a capacidade também de degradar aquele coágulo, porque imagina, a gente começa a coagular, não para mais, né? Então a gente tem que ter fatores do nosso organismo que regulam isso. Então, o que eles demonstram? Os anticoncepcionais diminuem as vias trombolíticas, e a via trombolítica é a via do plasminogênio. Então, tome cuidado na hora que vocês forem diferenciar e mencionar sobre isso, beleza? Sobre trombose, esse é o mais importante, tá? Nesse artigo ele não relata muito a questão da via da renina, porque a via da renina é mais relacionada à retenção hídrica, né, a um outro efeito colateral, ele fica focado mesmo na DDP. Ficou claro, gente? Professor, deixa eu só, ele vai ligar aumento dos fatores pró-coagulantes. Diminui Fatores de regulação, por exemplo, a antistrobina, e diminui a via trombolítica, que é a via do plasminogênio. Esses três, né? Exato. Beleza, professor? E aí os anticoagulantes, ainda não interferem, né? Porque a gente tem substâncias no nosso próprio corpo que são também anticoagulantes, né? O próprio heparina. Fechou? Pode. As duas combinadas, elas têm mais probabilidade de ter a trombose do que as inibítoras, ou as inibítoras não teriam probabilidade? Elas têm probabilidade menor. É isso que é classificado, tá? E é muito mais relacionado aos estrogênios. Porque na minha cabeça, mas assim, o estrogênio é responsável, então se não tem, não tem. Igual também aquela questão das interações hepáticas de biotransformação e também da que a gente falou da microbiota, ela está mais relacionada ao estrogênio também do que a progesterona. Tá? Não pode meter a S na mulher que está tomando anticoncepcional. Associar a S para pare com esse negócio de profilaxia. Né? Eu vou usar isso para rebater isso. Quando a gente vê a paciente está tomando 100 medicamentos, né? Um para inibir o problema do outro. Quando você vê a sua prescrição, vira uma loucura. Né? Vamos lá, o próximo. O nosso artigo é sobre os anticoncepcionais de emergência, também chamados de pílulas pós-cura. E o artigo ele ressalta bastante a questão de que eles devem ser usados apenas em casos específicos, que eles definem 4, que é no caso de uma relação sexual desprotegida, não planejada, caso de violência sexual, falhas em que você prevê que teve uma falha no seu método anticoncepcional. Por exemplo, aquelas mulheres que esquecem de tomar 2 ou mais pílulas anticoncepcionais, ou quando tem algum acidente com o preservativo, por exemplo. Esses anticoncepcionais de emergência, as pílulas combinadas, que contêm estrógeno e progesterogênio, e as pílulas puras, né, que contêm apenas o progesterogênio. Normalmente elas são em 2 doses, que devem ser tomadas por intervalo de 12 horas e no máximo 72 horas. Depois disso ela perde a sua eficácia. O mecanismo de ação, eles vão atuar em diferentes fases do ciclo menstrual da mulher, podendo ser na ovulação, onde vai causar supressão ou atraso da ovulação, no momento, na nidação, causando alterações na resposta do endométrio, e destacando que, uma vez iniciado o processo de nidação, que é o processo de implantação do endométrio, a pílula ela perde sua efetividade. E, por fim, ela também pode atuar na fecundação, causando alterações no corpo lúteo e na motilidade da tuba. Quando o método falha, o artigo traz que não existem evidências de que a pílula ela pode causar algum mal ao embrião ou causar um mau prognóstico para a gestante. Bom, os efeitos colaterais, principalmente para as pílulas combinadas, são náuseas e vômitos. As pílulas com progesterona
eles causam uma menor incidência desses efeitos colaterais, mas a gente tem outros também, como cansaço, aumento da sensibilidade das mãos, cefaleia. Uma coisa muito interessante que o artigo trouxe foi o DIU, que o DIU ele também pode ser usado como um anticoncepcional de emergência, né? Foi feito um estudo com 515 pacientes cujo DIU foi inserido até 5 dias depois da relação desprotegida e aqui ocorreram apenas 2 casos de gestação, o resto foi completamente efetivo. E normalmente o DIU ele é utilizado como anticoncepcional de emergência para aquelas mulheres que já querem deixar o DIU, né, como método contraceptivo. E eu não sabia disso, achei super interessante, mas o artigo não traz muita coisa, parece que é um estudo recente, né? Então é mais isso mesmo, inclusive depois eu quero até... Não achei também como ele funciona de fato, né? Como que o DIU vai interromper, fiquei curiosa, né? Não achei, tem outro artigo assim que traga mais, mas eu achei bem interessante essa parte também. Isso, além do que as meninas falaram, um lado mais social que o artigo traz é sobre a informação das pacientes que estão passando por um risco de gravidez e os motivos para que elas não usam esses métodos pós-coito, né? São os métodos anticoncepcionais de urgência, de emergência. Acredita-se, tem um conhecimento popular que esses métodos são métodos microabortivos ou que eles possuem efeitos colaterais terríveis. E foi comprovado, e traz nesse artigo aqui, que existem sim alguns efeitos colaterais a níveis de desregulação hormonal, que são intensos, mas em suma a maioria dos efeitos colaterais são tidos como leves. E por si só, ele atua como multifunção, não somente, aliás, ele atua como multifunção e não por ser microabortivo. Ele atua, como a Gabi falou, ele não é lesivo para o embrião, não traz perturbação para ele, mas ele atua também como alterações de endomateriais, que inibe principalmente a nidação desse embrião, se caso fecundado, né, no colo uterino. E ele traz também que por si só a gravidez humana ela não tem uma eficácia tão grande, né? Cerca de 60% dos blastócitos eles não chegam a assim, implementar propriamente dito, de forma eficaz. Então, por si só a gravidez humana ela já não tem uma eficácia muito grande. E quando você associa com o método pós-coito, aí a chance de gravidez ela se reduz drasticamente. E por muita sociedade passa a não utilizar por medo de efeito colateral, por não ter conhecimento, por achar que está cometendo um aborto. E não é bem assim. É isso que os professores acham que ele é pequeno e tem 3 páginas só. Justificando, né? O último, pessoal, o último é sobre o mesmo tema, né? Pode começar. Bom, a gente ficou com o tema de uso indiscriminado de dados de resolução de emergência. Bom, como eles falaram um pouco ali, tem a famosa cronologia seguinte, que ela é disponibilizada pelo SUS, e ela é um medicamento usado imediatamente, né? Às vezes no sexo de forma desprotegida e por causa de abuso sexual. E também por outros motivos. Ele é de fácil acesso porque ele é encontrado tanto disponibilizado pelo Ministério da Saúde como em farmácias e drogarias. E ele é disponibilizado sem receita, que pode problematizar um pouco, porque muitas mulheres têm falta de conhecimento sobre o uso da pílula, sobre quanto elas podem consumir e como deve ser consumido. Aí a pílula ela tem dois mecanismos de atividade terapêutica, que o primeiro mecanismo ele vai retirar ou impedir
a ovulação e uma que vai facilitar o espaçamento mútuo cervical para dificultar a locomoção do espermatozoide. No artigo tem uma tabela onde os autores usam algumas variáveis para saber como as mulheres estão usando e quais mulheres estão usando. Então, no artigo fala que são mulheres com prevalência acima de 18 anos e jovens que frequentam o ambiente escolar ou possuem ensino médio completo, e também mulheres que já estão no período da faculdade. E também relata que tem muita falta de conhecimento e de atenção com a contracepção de emergência, que faz parte da educação sexual, que deveriam ter nas escolas, porque como as meninas iniciam a vida sexual muito cedo e da forma incorreta, elas acabam indo atrás da pílula como uma saída de emergência. Aí também fala que as mulheres, grande parte das mulheres que foram entrevistadas para esse estudo só conhecem a pílula superficialmente ou só ouviram falar. E o principal motivo da utilização dela é o sexo desprotegido ou quando, como a Gabi falou, quando a mulher deixa de tomar a pílula anticoncepcional mais de uma vez ao dia. E ele pode causar alguns prejuízos e sintomas como cefaleia, inchaço, sensação de falta de ar, elevação da pressão e perturbação do ciclo menstrual. E também, quando a mulher usa o uso prolongado, pode chegar a gerar até um câncer de mama e de ovário. Show? Mais alguém, pessoal? Então, a pílula pós-coito dos anticoncepcionais é um tema mais, fica bem com um tema polêmico, por causa da forma inadequada que é utilizado. É um medicamento super interessante, a forma para que ele foi produzido eu acho extremamente pertinente e tem um valor muito importante. Só que o grande problema é o desconhecimento, e por ser um medicamento que não tem receita, o acesso é muito fácil. Então acaba que a população utiliza de forma inadequada o medicamento. Vamos pensar numa paciente que ela está no 15º comprimido da cartela dela de anticoncepcional. Ela utiliza um anticoncepcional combinado, à base de estradiol 0,03 mg e levonorgestrel 0,15 mg. Imagina que ela esqueceu 2 comprimidos, e aí ela teve uma relação sexual e ela tomou uma pílula no dia seguinte. Imagina o quanto de hormônio não vai ter nesse mês. Ela tomou praticamente quase toda a cartela e ela ainda teve que tomar uma pílula no dia seguinte, com mais, como se ela tivesse usado uma cartela e mais metade de outra cartela em menos de um mês. Então, assim, a quantidade de hormônio é muito grande, o que isso traz de prejuízo. Então, os artigos eles relatam isso, diminuição do valor anticoncepcional, porque ele declina bastante. Há algum tempo vai perdendo essa capacidade de anticoncepcional e os riscos gerados sobre o aumento desse hormônio. Ele fala até de probabilidade maior de alguns carcinomas e assim por diante. Sobre as doenças sexualmente transmissíveis, a gente não precisa nem entrar nesse tema, porque isso fica muito claro. Então esse é o grande problema dos anticoncepcionais de emergência, porque o artigo relata que o ideal seria que se utilizasse no máximo de 2 a 3 vezes no ano. E como eu falo, às vezes tem pacientes que utilizam isso na semana. E aí é questionável, poxa, se utiliza um anticoncepcional de emergência 2 a 3 vezes na semana, por que não usar um normal durante todo o mês? Aí muitas vezes falta o conhecimento da paciente de saber todas as opções que tem. Porque às vezes ela eu esqueço de tomar, aí acha que só tem aquele comprimido todos os dias, mas tem parenteral, tem adesivo, tem implante, hoje tem um monte de outras formas. Então, e essa parte ela é muito importante.
E aí, óbvio, entra, né, o que poderia ser feito para melhorar. E aí a parte de educação, né, sexual. Só que isso é um tema muito polêmico também, que eu não vou entrar. Né, porque quando entra nessa parte de educação sexual em escolas, isso é um tema muito sensível, né, que muitas famílias aceitam, outras famílias não aceitam, né, alguns educadores aceitam, outros não aceitam. Então, assim, é um tema também. Então, não vamos polemizar, né, mas é um tema que é discutível, né. Seria muito interessante como essa informação seria levada para adolescentes. Os pais querem que essas informações cheguem aos seus filhos, né? Então isso aí também é um outro tema muito importante, tá? Mas eu acho que não é só nas escolas, é uma educação de forma geral. O que a gente tem de promoção de educação sobre o uso de medicamento hoje? Para pacientes adultos de forma geral? Zero. Por que não se tem educação sobre o uso de medicamento? Porque as pessoas vão usar correto e vão parar de usar errado. Se parar de usar errado, para de comprar. É interessante parar de comprar. Então a gente tem senso crítico, a gente entende muito bem porque não quer orientar quem quer que consuma, né? Então, infelizmente, o medicamento ele entra dentro de um comércio e por isso que muitas vezes para alguns não interessa orientar, porque quando se orienta a pessoa utiliza de forma correta, realmente, e aí acaba diminuindo o consumo. Porque, pessoal, coffee break, na volta eu vou fazer um resumão final, como se fossem algumas questões de prova, carinha, sobre esse tema, né? Para que a gente possa finalizá-lo e aí a gente ficar só com diabetes e epidemia para a gente caminhar. Tranquilo? Coffee break, na conta do Dr. Rogério, do Secom. Depois vai pagar um café para todo mundo hoje. E está ali 15 minutinhos. 9h15, 9h30. A gente retorna. Fiel nessas perguntas da escola, assim, fiel com essas perguntas.